Prosseguindo com o nosso curso, o próximo passo então é criarmos uma máquina virtual. Então, com o VirtualBox já instalado e inicializado, eu vou clicar no botão novo para criar uma máquina virtual. Tem duas formas de você criar as máquinas virtuais aqui no VirtualBox. Um deles é o modo guiado ou o modo Expert. Então abra aqui o modo Expert para ficar mais fácil e mais rápido a criação. Vamos começar então dando nome para a máquina virtual. No caso aqui será Debian 8. Eu vou ter de 2 a 3 servidores nesse curso. Então eu vou colocar aqui 1 para que eu saiba que é o servidor número 1. Aqui eu tenho o tipo do sistema, se é Linux, Windows, etc. No nosso caso é Linux. E aqui é a versão. No meu caso eu vou utilizar a versão do Debian em 64 bits, mas você pode utilizar também, caso você ache necessário, a versão 32. Então 64. O tamanho da memória, eu tenho uma máquina aqui com 16 GB de RAM, então eu tenho memória suficiente para compartilhar. Então eu vou colocar aqui no caso 2048 ou 2 GB. Se você tiver pouca memória RAM, você pode utilizar aí, no mínimo eu aconselho 512 MB. No meu caso então, eu vou utilizar 2048. Aqui eu tenho o disco rígido virtual. Vou selecionar a opção criar um novo disco rígido virtual agora. Então criar. Ele vai me dar aqui o nome do arquivo e a sua localização. A localização aqui eu vou deixar no local padrão, não vou alterar. Aqui o tamanho desse disco. Eu vou colocar aqui 50 GB, somente por precaução. Você tem duas opções, ou dinamicamente alocado. Nessa opção, o arquivo do disco virtual não terá 50 GB inicialmente. Ele vai ter a quantidade de espaço que está sendo ocupado. Se a instalação, por exemplo, ocupar 2 GB, o arquivo vai ter 2 GB. E conforme você vai aumentando a quantidade de arquivos, esse arquivo vai sendo incrementado até o total de 50 GB. Esse é o procedimento que você economiza espaço da sua máquina física, só que pode ser um pouco mais demorado, mas é pouca coisa, não se preocupe com isso. Ou você pode utilizar já o tamanho fixo. Ele já vai criar o arquivo com 50 GB, independente do tanto de informação que você tiver nessa máquina virtual. Esse procedimento demora um pouco mais para ser criado, porque ele vai ter que separar 50 GB da sua máquina física, mas a instalação e utilização é um pouco mais rápido. Então eu vou utilizar aqui, para não ocupar espaço da minha máquina física, eu vou utilizar aqui a opção dinamicamente alocado. E vou utilizar aqui a extensão padrão do VirtualBox, que é a extensão VDI. Tem outras opções, mas vou utilizá-la. Não há intenção, por exemplo, de exportar esse disco para outro software de virtualização. Então, pode utilizar VDI sem nenhum problema. Criar. Ok. Então aqui a minha máquina virtual já foi criada. Então faltam algumas configurações ainda. Vou clicar no botão configurar. O importante aqui é a opção rede. Por quê? Eu vou utilizar dois adaptadores de rede. O primeiro, eu vou utilizar a opção rede interna. Utilizando a rede interna, essa rede nós iremos utilizar para testar os serviços, né, como servidor de arquivos, servidor de internet, etc. Estando na rede interna, somente as máquinas virtuais dessa mesma rede, no caso com esse nome aqui, vão conseguir se comunicar entre si. A minha máquina física ou qualquer outra máquina da minha rede, não sendo máquina virtual nessa mesma rede interna, não terá acesso a ela. Então eu vou deixar essa primeira rede como rede interna. Vou instalar o segundo adaptador, adaptador 2.
Vou aqui habilitar a placa de rede. Só que esse segundo adaptador eu vou utilizar para ter acesso à internet, para que eu possa realizar as instalações necessárias. E também vou utilizar para que eu possa ter acesso a essa máquina, para que eu faça um gerenciamento remoto dessa máquina. Então eu vou utilizar aqui a opção placa em modo bridge. Aqui é importante é que você selecione a placa de rede onde você tem acesso à internet. No caso aqui estou pegando a internet da minha placa wireless, minha placa sem fio. Se eu tivesse cabeado a minha rede, eu iria utilizar a minha placa de rede cabeada. Então, no meu caso aqui é wireless. Então, dessa forma, essa máquina virtual terá acesso à internet. Ela também pegará um IP da minha rede e dessa forma eu posso usar o PUT para ter acesso a ela. Então, é importante você selecionar aqui as duas redes. Então, rede interna e a segunda em modo bridge. E para finalizar, aqui no armazenamento, aqui no disco, né, no IDE, que seria um simulador do meu drive de CD, eu vou colocar o ISO de instalação do Debian. Então aqui no drive ótico, basta clicar aqui no CD, selecionar arquivo de disco ótico virtual. Então eu tenho uma pasta aqui onde eu tenho o arquivo que eu realizei o download lá no site, né, que é o Debian 8.8. Vou abrir e ok. Então observe então que ele está vinculado ao IDE. Ok? Próxima aula então nós vamos iniciar essa máquina virtual e vamos realizar a instalação do Debian. Então, até lá.